Parabéns por estar aqui. Isso significa que você quer melhorar a gestão financeira do seu negócio. E, infelizmente, é uma minoria que busca esse apoio, esse conhecimento. Então, esse também é meu objetivo, ajudar pequenos empreendedores para que a gente mude esse cenário, para que tenha bastante gente preparada, com uma empresa consolidada no mercado, com uma empresa que tem um crescimento sustentável, porque assim a gente pode ter um país muito mais próspero. Antes de eu ir para o conteúdo, é importante eu falar para quem é e para quem não é esse vídeo, assim você não perde aí o seu tempo, caso não seja para você. Então eu gravei esse vídeo aqui para empresas prestadoras de serviço. Pode ser que você já tenha aí 15 anos de mercado, ou pode ser que você ainda vá abrir a sua empresa, então esse vídeo vai te ajudar bastante. Pode ser também que você já tenha até tentado baixar planilhas, né? Utilizar planilhas prontas da internet, ou já tenha um software que não utilize nem 10% da capacidade dele. Então esse vídeo aqui vai te ajudar bastante. Esse vídeo aqui, ele não vai ajudar muito empresas que vendem produtos, porque a gente não vai falar sobre controle de estoque, que é algo crucial para essas empresas, de extrema importância e que pode sim levar uma empresa para falência. Então a gente não vai falar de estoque aqui. E também não vai ajudar muito aqueles empreendedores que estão sufocados com a parte operacional da empresa, que eu sei que é uma grande maioria, então eu vou até dar um conselho aqui, se você está nesse momento, não tem tempo, né, de fazer um controle financeiro, de cuidar da gestão financeira, o ideal é você continuar focando em vendas, talvez até aumentar o seu preço para você ter mais lucratividade e conseguir aumentar o seu time. E então aí você vai conseguir não só cuidar da gestão financeira, como das demais áreas da empresa, que é super importante. Mas então, se você está determinado em implantar a gestão financeira, assista o vídeo da Fabi. A Fabi, ela é minha cliente e ela implantou todo o conhecimento que ela aprendeu e hoje a empresa dela vem crescendo de forma sustentável e muito próspera. Olá, tudo bem? Meu nome é Fabi, sou da empresa Brand Sales. Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com o curso de gestão financeira da Vivian Maurenza e também falar sobre a consultoria que ela vem prestando para a empresa e hoje a gente está tendo ótimos resultados. Para quem ainda não conhece, a Brand é uma empresa intermediadora de negócios. A gente atua em dois diferentes segmentos, decoração e promocional, e visto todo esse fluxo de crescimento já ao longo desses anos, eu e minha sócia Graciela resolvemos fazer um curso para entender melhor sobre a nossa gestão financeira, até porque a gente já sentia que as ferramentas que nós utilizávamos já não estavam mais se adequando ao nosso modelo de negócio, e foi quando a Vivian veio nos acompanhou, fez todo um diagnóstico da empresa, identificando quais eram os pontos mais críticos e que teria que ser feito e ajustado. A Vivian, ela disponibiliza de uma ferramenta, essa ferramenta ela desenvolve de acordo com o seu modelo de negócio, e hoje com essa ferramenta eu consigo ter toda uma visão de todo o cenário financeiro da empresa. Isso nos ajudou muito nas tomadas de decisões, nas contenções de despesas, nos nossos investimentos. Então hoje eu tô aqui para compartilhar isso com vocês, porque vale a pena fazer o curso, vale a pena você trazer ela para prestar consultoria para dentro da sua empresa, porque eu estou tendo ótimos resultados e foi uma reeducação financeira que eu não só tive dentro da empresa, mas que eu estou levando para minha vida pessoal. A Fabi, ela fez esse curso em 2019, então ela adquiriu bastante conhecimento, ela mudou a ferramenta de controle financeiro dela e ela vem aplicando as ações estratégicas que garantem aí o crescimento sustentável do negócio dela. E para explicar como e por que eu criei o método, eu vou contar aqui um trecho da minha trajetória. Meu pai é empreendedor e a minha mãe sempre funcionária. Hoje ambos são aposentados. A minha mãe era funcionária pública, pediu exoneração por conta da maternidade e depois trabalhou em grandes corporações. E o meu pai era professor do Senai e abriu a sua pequena empresa de usinagem. E também a minha irmã ela começou a trabalhar com apenas 14 anos e eu tendo eles como exemplo, né, dessa boa relação com o trabalho não foi diferente. Também comecei a trabalhar com apenas 14 anos. E a empresa do meu pai, ela teve aí quase 15 anos de mercado, ela abriu num bom momento, né? Era um momento que a economia estava crescendo, então ele foi crescendo de acordo com a economia, ele sempre gostou muito do que fazia, ele e o sócio dele, então a empresa dele alavancou nos primeiros anos, né? Foi adequando, então conforme as necessidades, muitos pedidos de venda,
eles iam aumentando o time, aumentando o maquinário, mudaram para um espaço maior de capacidade de produzir, então com isso o aluguel ficou maior, então eles tinham um custo fixo bem alto, bem grande, para atender aquela demanda. Em 2008 veio uma crise muito forte no nosso país, aqui no Brasil, e acabou impactando a empresa do meu pai, né? Ele tinha uma capacidade de produzir muito grande, porém eram poucos pedidos que chegavam, e aí você vai tendo dificuldades para honrar com esses pagamentos mensais, né? O custo fixo é aquele custo que, independente do faturamento, ele vai existir. Então, no caso do meu pai, ele estava bem inflado, né, para atender aquela grande demanda do mercado, e em determinado momento a demanda diminuiu demais, porém o custo fixo continuou muito grande. Então, você obviamente vai captando recurso com o banco, né, pedindo empréstimo e tudo mais, só que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, em 2010 veio uma outra crise e acabou impactando fortemente, né, uma empresa que já estava debilitada já por uma crise anterior. Na época foi muito difícil, né? Noites mal dormidas, aquele momento bem difícil mesmo. Só quem tá na pele para saber, né? Então só o meu pai e o sócio dele sabe o que realmente eles passaram. Ainda esse assunto é muito delicado para falar. Meu pai não gosta de tocar nesse assunto, ainda é uma ferida aberta. Eu falo que é como se o avião tivesse caído, né? Então a empresa quebrou, o avião caiu, porém o meu pai sobreviveu. Meu pai e o sócio dele sobreviveram com sequelas muito graves. Então a vida pessoal ela é totalmente impactada, né? É um cenário bem difícil. Na época, a gente sem conhecimento técnico, tanto o meu pai quanto o sócio dele, quanto a secretária, eles não tinham conhecimento de gestão financeira, então acabava que o motivo principal era o fator externo. Mas em 2012 eu fiz o meu MBA em finanças e foi ali onde eu comecei a enxergar com outros olhos. Eu comecei a ter a consciência de que o futuro poderia ter sido diferente na minha família por conta de informação, de controle financeiro, de decisões rápidas, de tomar decisões rápidas. Então poderia ter sido um futuro diferente. E foi na minha pós também que eu comecei a me encantar pelo empreendedorismo. A maioria dos professores, eles são professores e têm um negócio. Então eu comecei a entender o poder do empreendedorismo, tanto na vida do empreendedor, como também nas famílias, né? Nas famílias dos funcionários que trabalham lá. Então a gente pode transformar um país com os empreendedores, né? E eu comecei a me apaixonar por isso. Na época, eu fiz o MBA porque o meu currículo ele não estava nivelado com a minha vida acadêmica. Então, eu era supervisora financeira, porém eu não tinha, como eu me formei em sistemas de informação, em TI, eu não tinha nenhuma formação acadêmica na área de finanças. Então, foi aí que eu fiz o meu MBA e comecei a trazer também um olhar mais estratégico para a minha profissão, para a empresa que eu estava trabalhando. Em 2016, eu acabei virando consultora financeira nessa empresa, então eu saí do CLT, virei PJ e comecei a pegar outros clientes, que estavam em minha volta, até que em 2017 eu me tornei mãe e a minha vida passou a ser muito mais corrida, a minha hora muito mais valiosa, né? A gente não tem mais nem 8 horas diárias para trabalhar quando a gente tem uma criança pequena em casa e opta por esse estilo de vida também. Eu sempre quis ficar bastante tempo próxima da minha filha. Eu acredito que também é um tempo que ele não tem volta, né? Um investimento que a gente tem um momento certo de fazer. Então, a minha hora passou a se tornar muito mais valiosa. E foi aí que eu comecei a receber uma demanda muito alta de pedidos, né? Eu acredito que é um gap grande no mercado, a falta de consultores para pequenos negócios. Então, realmente é um gap grande aí de uma consultoria que fique do lado do pequeno empreendedor, que consiga estar presente, mais presente ali na vida dele e auxiliando nesse crescimento sustentável. Então, foi aí onde eu criei o método. Eu comecei a atender 5 pessoas por vez, então eu juntava grupo de pequenos empreendedores e eu dava as aulas ao vivo e também prestava minha consultoria. Então, agora nesse novo formato, né, as aulas elas são gravadas e eu consigo atender muito mais pessoas, ajudando muito mais empreendedores. Para a gente ir aqui para a parte técnica, né, eu vou ali para o computador e eu vou mostrar um pouquinho do que eu vejo na prática os pequenos empreendedores fazendo
com o controle financeiro, né? Como que funciona a gestão financeira dos pequenos empreendedores. E em seguida eu vou mostrar o que seria um bom controle financeiro e como você pode implantar ele aí no seu negócio. Então aqui eu vou começar mostrando um controle financeiro bem comum em pequenas empresas ou algo parecido, né? Então aqui a gente tem a data, a gente tem do que se trata, uma receita, uma despesa, se é pessoal ou se é da empresa. É bem comum, né, pequenas empresas misturarem em uma conta só os gastos pessoais também, se foi pago, se não foi, o valor. E aqui tem um montante total, né, tanto do faturamento quanto das despesas. Então a gente consegue aqui ter uma noção de como está o andamento do negócio, porém a gente não consegue tomar quase nenhuma decisão com essas informações. A gente não consegue saber se é um bom momento de contratar um funcionário, se o investimento que eu quero fazer no meu negócio é melhor eu pagar parcelado ou pagar à vista. A gente tem uma dificuldade aí de saber o que está dando dinheiro, o que está dando prejuízo no nosso negócio, onde a gente precisa focar para melhorar. Então, fica bem delicado a gente ter um controle desse, né? A gente acaba controlando meio que entra o que sai, mas essas informações acabam não servindo para nada. Então, agora eu vou mostrar para vocês um outro controle financeiro. Esse aqui, no caso, é de uma barbearia. Então, a gente tem aqui, né, a parte do fluxo de caixa. Vou começar mostrando o painel aqui de controle primeiro. Ó, a gente tem aqui a parte do painel, então a gente tem um acesso rápido aqui aos meses. Em cada mês, a gente vai fazer os lançamentos financeiros de tudo que entra e que sai. Aqui no dashboard, né, a gente consegue ter uma visão rápida em gráficos do qual que é o tipo de serviço que a gente acaba ganhando mais dinheiro, faturando mais. Aqui tem o caixa atual, um caixa projetado, então a gente já consegue saber aí como está o andamento das coisas, o quanto precisa faturar. Tem uma noção aqui da previsão do saldo bancário, então como ele vai ficar nos próximos meses. Aqui das principais despesas, o que está gastando mais dinheiro. Então aqui a gente tem um acesso rápido, né, nas abas. Aqui a gente vai lançar tudo que entra e que sai, porém com classificações definidas. Então a gente vai aqui classificar o que é o tipo de receita, o que é o tipo de despesa. A gente consegue aqui controlar o saldo bancário e o saldo em dinheiro na conta. E aqui a gente consegue ter a visão geral, onde a gente vai analisar o andamento das coisas. Então aqui, por exemplo, a gente tem a parte da receita. Então a gente consegue ver o montante total de receita, porém a gente consegue analisar da onde que está vindo o dinheiro. Qual é o tipo de serviço aí que está sendo mais, que tem mais saída aqui no meu negócio, né? O que meus clientes procuram mais, o que eu consigo vender mais. E na parte das despesas também, a gente consegue analisar as despesas por grupo de classificações e subclassificações. A gente organiza também essas despesas, não fica aquela lista gigante, né? Sem uma ordem, sem uma lógica. Então, aqui no caso, são as despesas que são os custos fixos do negócio. A gente coloca aqui o nome que a gente acha melhor, né? Nesse caso aqui está estruturais. Então, a gente consegue analisar aqui aonde a gente precisa enxugar num momento de baixa, quais os gastos que a gente consegue eliminar nesse momento de baixa, ou também quais gastos que a gente precisa aí potencializar para o nosso negócio continuar crescendo. Então, a gente tem aqui a parte de comissões, de compra de produtos, né, insumos. Temos aqui também a parte de investimentos em cursos, equipamentos, a parte de marketing. Então, é aqui onde a gente vai conseguir fazer as nossas análises e também documentar tudo o que está acontecendo no nosso negócio. Ó, aqui o grupo de classificações ele é por total, então também a gente consegue fazer uma análise rápida, né? Aqui é o saldo acumulado, de quanto tem na conta. Aqui, ó, é uma previsão, então a gente pode analisar que janeiro e fevereiro foram lançadas informações, porém, em março e em abril é só uma previsão, ó, tá sem receita e só as despesas. Então a gente consegue saber que precisa vender isso aqui para o nosso negócio começar a dar dinheiro, né? Se tornar lucrativo. E aqui é a parte mais especial, é a parte mais importante. Então, vocês estão aqui comigo, né? Prestando atenção. Para um pouquinho agora para analisar essa parte, para você entender se você vai conseguir aí implantar no seu negócio e conseguir fazer as análises mais interessantes. Então, esse indicador mensal aqui eu sempre coloco nos controles financeiros que eu faço. E aqui a gente coloca, né? É do item 1 ao 11,
Cada negócio vai ter a sua estrutura, tá? Então, não são todos os negócios que vai ter essa mesma estrutura. Eu falo que isso aqui é um mini DRE, é um relatório gerencial aqui, onde a gente consegue analisar tudo que está acontecendo no negócio e tudo que vai acontecer. E diante dessas informações aqui, a gente consegue tomar muitas decisões rápidas, né? Então, aqui no caso desse aqui, que é uma barbearia, a gente separou nesses 11 itens aqui. Então, a primeira linha é a receita, a segunda linha é o custo variável. Então, o custo variável são aquelas despesas que elas existem quando a gente tem faturamento. Para acontecer o faturamento, elas vão existir. Então, aqui no caso da barbearia, é a comissão dos funcionários, é a compra dos produtos, é imposto, né? Algum tipo de despesa aqui, por exemplo, água, luz, acaba oscilando bastante com o aumento do faturamento, né? No caso da barbearia. Em vários outros tipos de negócio, a água e luz ela vai ser um custo fixo, porque independente do faturamento ela vai existir. Então, por isso que tem toda uma interpretação aí das nossas despesas para colocar aqui no modelinho de análise. Aqui o item 3 é um total, no item 3, desculpa, no item 3 são despesas comerciais, então aqui são as taxas de meios de pagamento. Então, hoje em dia a gente utiliza maquininha, link, né, de pagamento, então todos eles têm algumas taxinhas aí que o pequeno empreendedor acaba não contabilizando isso, não olhando para essa informação e acaba impossibilitando aí até de negociações, né, mais vantajosas aí para o negócio. Então, aqui a gente considera ele separado, as taxas de maquininha. Aqui é o total de custo variável, então o item 4 é a soma desses dois itens. O item 5 é a margem de contribuição. Então, a margem de contribuição, ela é um indicador muito importante para, por exemplo, se você quer contratar um funcionário. Você vai estar olhando para esse valor aqui e vai entender se o seu negócio consegue aí suportar mais alguém na equipe, né? Ou algum outro tipo de custo fixo. Porque depois da margem de contribuição, a gente já vem aqui com as despesas fixas. Então, como eu comentei lá no caso do meu pai, né? O negócio dele estava sendo impactado fortemente aqui, na parte de despesas fixas, estava muito inflado. Então, na hora que chegava na margem de contribuição, a empresa já não tinha dinheiro suficiente para pagar o custo fixo. Então, nesse momento, a gente tem que diminuir o custo fixo, né? Fazer tudo para a nossa empresa adequar à nova realidade. Então, por isso que esse indicador aqui, ele que vai comandar aí, vai te ajudar a comandar o seu negócio em momentos altos e baixos, né? Aqui a gente tem o item 8, que é o Prolabore e retirada de lucro. Então, a gente analisa ele de forma separada, investimento em marketing também a gente vai analisar aqui embaixo, manutenção e despesas também, porque esses 3 tipos de gastos, ele não faz parte do movimento da empresa. Então, é importante a gente olhar para eles separado, nesse segundo momento aqui. E aqui a gente vem com um segundo totalzão aqui e vai entender como que está o andamento das coisas. Então, assim, se você conseguiu olhar para esse indicador e entender a necessidade dele, você sozinho consegue adaptar, talvez, aí ao seu modelo financeiro. Você sozinho conseguiu entender a necessidade dele e vai colocar isso na sua realidade. Agora, se para você ficou muito complexo ainda esse cenário, ter esse indicador no seu negócio, aí é interessante você conhecer aqui o método de crescimento sustentável, onde a gente vai ter uma base para conseguir ter um controle desse e para conseguir analisar e tomar as devidas ações aí para o negócio. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora o conteúdo do método de crescimento sustentável. Ó, a gente tem aqui, são 10 módulos. Então, no primeiro módulo, tem aqui a parte de boas-vindas. Eu já vou apresentar aqui um pouquinho sobre a realidade das empresas, né? Falando das dificuldades e falhas. E no segundo módulo também a gente já vai aprender aqui algumas melhorias imediatas. Então, nesse primeiro e nesse segundo módulo, você já vai estar aí cuidando do terreno, né? Cuidando do solo, para entrar com o conteúdo aqui financeiro, que é o terceiro e o quarto módulo. Então, aqui a gente vai aprender conceitos financeiros, já vai conseguir aprender aí o que a gente precisa ter no nosso controle financeiro, né? Como organizar as informações no nosso controle financeiro. E aí sim, no quinto e no sexto item, a gente vai criar o nosso controle financeiro ou adequar. Então, se você já tem um controle financeiro que você está familiarizada, né? E só quer melhorar ele, você vai pegar aqui todo o aprendizado desses 2 módulos e colocar no seu controle.
Então, mesmo se você não conhece Excel, não tem familiaridade com Excel, não tem problema, tá? A planilha ela já vai estar pré-customizada e aqui você vai entender melhor como customizar. Eu vou fazer o passo a passo para você customizar sua planilha. E também o software, né? A gente também pode fazer o controle financeiro com o software. No caso aqui, eu utilizei o VHSys, que eu sou parceira. É um software muito bom, tanto para quem vende produto quanto para quem vende serviço. E aqui eu vou fazer o passo a passo com ele também. Então, se você já tem um sistema, você vai conseguir aproveitar todo o conteúdo que eu vou ensinar aqui para customizar o seu sistema também. Depois aqui a gente vem com o 7º módulo, onde a gente vai já a caminho do rumo ao crescimento sustentável. Então aqui a gente vai aprender a fazer análises no nosso controle financeiro, né? A gente já vai conseguir analisar aqui o que a gente faz quando a gente tem dinheiro em caixa, o que a gente faz quando a gente sabe que não vai ter dinheiro em caixa. A gente já vai entendendo melhor aqui o que fazer para ter um crescimento sustentável. Também vamos falar de estratégias, de MVP. Então, no mundo globalizado, a gente precisa tomar decisões rápidas, né? É um planejamento assim bem rápido, não dá para ficar muito tempo no planejamento, então a gente precisa aí de um suporte para tomar essas decisões rápidas. E no 8º módulo, a gente já vem aqui para o patrimônio crescente, onde a gente vai falar de planejamento pessoal e empresarial. Também vamos falar aqui sobre prolabore e retirada de lucro, que eu sei que é algo bem delicado aí na vida de quem está crescendo, né? Você fica em dúvida do que tira, do que deixa no negócio. E vamos falar de investimentos, para a gente aprender a cuidar do nosso dinheiro, né? Para a gente conseguir aumentar o nosso patrimônio, a gente precisa saber cuidar bem do nosso dinheiro. E hoje em dia, investimentos aí ele veio muito forte com a tecnologia, né? E muitas pessoas ainda não se adaptaram a essa nova realidade de você aumentar seu patrimônio. Então a gente vai ter uma aula aqui fundamental para você conseguir saber cuidar melhor do seu dinheiro. O 9º módulo a gente vai ter com a Cris Araújo, é a minha parceira. A Cris é uma psicóloga que ela trabalha aí há anos desenvolvendo bons líderes. Então a gente vai aí ter essa aula com ela. E no 10º módulo é a parte dos parceiros, funcionários e fornecedores. Então a gente vai aprender aqui como lidar com essas pessoas, uma vez que a gente quer ter um crescimento sustentável, então essas pessoas vão crescer junto com a nossa empresa, então é fundamental a gente ter boas pessoas aí ao nosso lado. O investimento para você estar adquirindo o curso é de R$ 597. Esse valor você consegue parcelar em até 12 vezes e também tem uma garantia de 30 dias. Então, se você vê que o conteúdo não foi bom para você, você tem esse período de garantia para pedir o seu dinheiro de volta, tá? Assim que você pagar, assim que você fizer o pagamento, você recebe no seu e-mail um link para ter acesso às aulas. Então, rapidamente você já consegue ter acesso às aulas e você pode assistir quantas vezes quiser, aonde quiser e como quiser, do celular, do computador. Então, o ambiente online ele é muito bom por conta disso, né? Tem pessoas que não gostam da experiência online ou nunca tiveram, né, essa experiência online e tem até uma barreira por isso. Mas realmente, o presencial ele é bem diferente, ele é muito melhor. Mas qual que seria a possibilidade de eu estar aí na sua cidade, né, dando uma palestra ou prestando consultoria para o seu negócio? Então, dificilmente eu estaria, né, disponível, eu disponível, você disponível, o valor é muito mais caro. Então, o online ele traz essa possibilidade aí, essas viabilidades. Se você ainda está em dúvida se deve fechar o método agora, eu tenho um bônus especial. Eu estou oferecendo aqui 2 dias de mentoria para as 10 primeiras pessoas que fecharem o método e comprovarem que estão implantando o método. Então, realmente, essa oportunidade ela é única, não deixe para fechar depois, porque depois vão encerrar as vagas da mentoria e eu não vou ter como te atender. É importante eu dizer também que eu tenho um projeto social e parte do lucro da venda do curso eu destino para esse meu projeto social, que chama Construindo o Seu Futuro. Eu dou aulas, eu dou palestras em orfanatos, falando sobre o dinheiro, falando sobre carreira, falando sobre o futuro desses jovens que por muitas vezes não têm aí uma referência, né, um padrão para seguir. Continue me acompanhando nas redes sociais, onde eu dou dicas de finanças e empreendedorismo de uma forma leve e muito prazerosa.